Príncipes e princesas de toda a Pérsia, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade à aula passada e falar sobre Roma. Roma, que o Império Romano, que sem dúvida nenhuma das civilizações da Antiguidade Clássica, foi a que contribuiu de maneira mais firme, mais sólida para a nossa civilização, para a civilização ocidental. A língua que a gente fala hoje, a língua portuguesa, é derivada do latim falado pelos romanos. Muitas instituições da administração pública, o jeito que se administra as coisas públicas no Brasil hoje, são derivadas da República Romana. O próprio Brasil, o nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil, república que nasce em Roma. Então, vamos lá. A localização de Roma. Roma, né, foi um império que nasce aqui na cidade de Roma, né, e depois se espalha por boa parte da Europa, uma parte da Ásia e norte da África. Vê que Roma, quando nasce, tem uma ligação com o mar, né? Está de frente aqui para o Mar Tirreno, né? Aqui o Mar Mediterrâneo, o Mar Adriático. Então, essa localização geográfica permitiu aos romanos ter fácil acesso aos territórios, né, que depois foram dominados por eles. Vê que o que hoje é a Espanha, o que é Portugal, parte da França, né, Grécia, tudo isso foi território do Império Romano. Né? Não está aqui, mas houve uma colônia romana onde hoje é a Inglaterra. Então, essa proximidade, a localização geográfica de Roma permitiu esse avanço pelos territórios banhados pelo mar Mediterrâneo. E como é que a cidade de Roma surgiu? A gente tem a hipótese histórica, né, baseada em achados arqueológicos, e uma explicação mítica. A explicação histórica, né, fala de uma cidade que é fundada por italiotas, né, por um povo chamado Italiota, que tinham relações com outro grupo chamado de Latino, e que começam a povoação da cidade de Roma. Esses dois grupos começam a povoação da cidade de Roma. Por volta do século VIII a.C., os etruscos, um outro povo, que provavelmente veio do norte da Península Itálica, ele se estabelece, né, a noroeste de Roma, e acabam se juntando esses três povos, principalmente por laços de matrimônio, formando a civilização romana. Tá? Num momento posterior, né, a gente vai ter uma população grega que se junta nessa região, formando o que a gente conhece pela civilização grega. Ao longo da história de Roma primou por absorver outros povos, né? E a gente vai ver isso quando a gente estudar República e Império, República e Império Romanos, que era comum a concessão de tempos em tempos de título de cidadão romano para as elites desses outros povos, mas isso é assunto para a próxima aula. Né? A explicação mítica, né, uma explicação lendária para a cidade de Roma, fala de uma mulher, né, chamada Reia Sílvia, que teve um trelelê com o deus Marte. Né? Marte, para os romanos, era o deus da guerra, né? Assim como Ares era o deus da guerra para os gregos.
E ela não podia ficar grávida, ela não podia casar, não podia beijar na boca, porque ela era uma sacerdotisa e tinha que ficar virgem, pura e imaculada para sempre. Quando o Marte vai lá e dá uma namorada com ela e ela fica grávida, ela é expulsa de casa e dá à luz a gêmeos, Rômulo e Remo, né? E esses gêmeos são abandonados à beira do rio Tibre e são adotados por uma loba que dá de mamar aos gêmeos. Os gêmeos crescem, são criados por um tio e um dia descobrem que, na verdade, eles são filhos do rei de Roma. E aí, nesse momento, eles vão lá, passam o carro em cima de Numitor, né? Que para resgatar o trono, que hoje originariamente era do avô dos dois, o Amúlio, e passam o carro no Numitor, assumem o trono, fundando a cidade de Roma. Rômulo e Remo, né, já maiorzinhos, né, começam a disputar de quem seria qual parte da cidade. E Rômulo, boladão, passou o carro por cima do irmão dele, sendo considerado o primeiro rei de Roma. Para a gente estudar a Roma Antiga, a gente divide o longo período de 12 séculos, né, da existência do Império Romano, a gente divide em monarquia, república e império. Então a gente hoje vai falar sobre a monarquia, na outra semana a gente fala sobre república e império. Durante a monarquia, a sociedade romana ela já começa a se organizar com a forma que vai se organizar nos períodos posteriores, né? Então a gente vai ter lá os patrícios, que era a elite romana, né? Eram os caras que eram os donos das melhores terras, do gado, e só eles tinham direitos políticos. Só os patrícios eram considerados cidadãos romanos. A gente tinha os clientes, que eram homens livres, plebeus e estrangeiros, e se colocavam sob a proteção de uma família patrícia, né, prestando serviços políticos, serviços a nível de trabalho, para que essas famílias patrícias os defendessem militarmente. Outra classe social eram os plebeus, que eram homens livres, porém não tinham direitos políticos, né? Via de regra, esses caras eram comerciantes, artesãos, camponeses e eram a maioria da população. Esses caras não tinham direitos políticos e também não podiam participar do exército. Mas por que era importante participar do exército? Porque o exército, quando ele conquistava um outro lugar, um outro território, eles saqueavam aquele lugar, as riquezas daquele lugar, e depois eles dividiam entre eles. Então os plebeus não podiam participar disso aí. E nós tínhamos os escravos. Durante o período da monarquia, os escravos já existiam, mas não eram tão importantes para a economia e sociedade romana como vieram a se tornar durante a República e durante o Império, tá? E isso a gente vai falar muito na aula que vem sobre o papel do escravo como força motriz, como principal mão de obra para gerar riqueza para a civilização romana, tá bom? Durante o período monárquico, o rei era a maior autoridade da cidade, só que ele dividia esse poder com o Senado. Os senadores eram eleitos dentre os patrícios, dentre a elite romana, dentre os cidadãos romanos, tá? Então, havia sempre uma tensão entre o que o rei queria, né, as determinações, os desejos do rei, e o Senado. A gente vai ver que, posteriormente, né, os patrícios, que formavam a maioria do Senado, vão acabar com a monarquia, né? Eles depõem Tarquínio, o soberbo, o último rei do Etrusco, e fundam a República Romana.
Meus amores lindos, um beijo enorme no coração de vocês. Semana que vem tem mais.